temos um título. Então agora vamos ver vendas por mês, por exemplo. Então como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em visual, adicionar. Qual tipo que eu quero? Qual tipo? Vendas por mês é um... Vamos ver. Vamos testar esse autograph aqui, ó. Gráfico que ele fica sugerindo as coisas. E aí como que ele vai sugerir? Depende dos campos que a gente selecionar. Então eu vou querer vendas, sales. Vou procurar aqui, ó, sales. Opa, já achou. Sales. E order, date e data, né? Date, vamos ver o order, que é a data que aconteceu a ordem, né? A gente chama a dimensão de data, geralmente, mas é uma data. Geralmente quando a gente tem os fatos, eles acontecem em uma data. A data que o navio saiu do porto. Data que a fatura foi emitida. Então sempre a dimensão de data vai ter em quase todos os dashboards. A data de calendário de data, né? Então vamos selecionar a data também, para ver o que ele sugere. Aí ele já sugeriu aqui, ó, um gráfico aqui, ó. E aqui eu vou fechar para ele mostrar todos. Deixa eu ver se ele mostra qual que ele sugeriu ou ele só sugeriu. Ah, tá, só sugeriu. Aí, uma coisa... agora eu vou ter que mudar a câmera. Não, vou puxar aqui um pouco para cá. Quando a gente seleciona o objeto aqui, ó, eu vou clicar aqui nas... já tô em cima, pera. Eu vou clicar aqui, eu vou ter que mudar a câmera mesmo. Vou mudar aqui pro lado, beleza. A gente clica aqui, ó, nas propriedades, Format Visual, aí aparece à direita aqui, esse painel à direita. Tem um componente que ele me incomoda muito, mas aí é o toque, cada um tem seu toque, né? Que é essa barrinha aqui do lado, tá vendo, ó, de zoom. Ela é muito útil, ela é muito legal, mas eu tô acostumado mais a fazer dashboards meio que estáticos, dashboards por mês ou por ano, em dimensões que as áreas que utilizam, elas já esperam. Não é tão dinâmico assim os dash que eu faço, então eu acho ele meio estranho, só que ele é muito legal, porque ele vai para um lado, vai para o outro, você consegue aumentar aqui de uma forma bem responsiva, né? Cadê? Olha lá, o zoom, você dá mais zoom, é o drill, né? É o drill, isso é uma técnica de business intelligence, para quem é mais das antigas, né? Drill down, essa é uma técnica. Só que eu não curto muito, então, porque eu prefiro usar os filtrozinhos lá, ou fazer uma visão por ano, uma visão por trimestre, uma visão por mês. Mas depende da necessidade, isso aqui é bem interessante. E também tem a parte de usabilidade também. A galera que vai mexer, ela tem que entender como é que essa parte funciona. Para algumas áreas isso é bem mais tranquilo, para outras nem tanto. Eu mesmo que trabalho com dados e analytics, eu me embanando um pouco nesse componente. Então vamos tirar aqui. Pronto, agora tá do jeito que vamos usar filtro, sei lá, vamos usar outro artifício para mostrar. Aí eu tiro aqui, ó, eu vim aqui em propriedades, eixo X, ocultar o data zoom aqui, ó. Ou você pode deixar o data zoom. Vamos voltar aqui pro lado de... Ai, cacete, controle. Pro lado direito da tela aqui. Vou fechar as propriedades. Beleza. E vou colocar eu pra cima aqui. Peraí. Ctrl Z. Vou ficar aqui por enquanto. Aí, beleza, criou esse gráfico aqui. Mas esse gráfico, ele tá meio... sei lá. Vamos ver o que a gente consegue mexer já nesse gráfico que a gente já colocou aqui. Eu quero ver que ele seja por linha.
vou vir aqui, order de, vamos baixar aqui que a gente vai ver os campos que a gente utilizou. Nessa parte eu não falei ainda, né? Aqui tem as visualizações, tá, galera? E embaixo tem os campos que estão sendo utilizados nessa visualização que está sendo selecionada. Eu vou clicar em order date, vamos agrupar, talvez se eu agrupar por mês, eu vou fazer devagar aqui para você conseguir acompanhar aqui o racional. Por mês, aí ó, fica um pouco mais visual, tá vendo? E aí eu não precisei fazer grandes mudanças assim, e já fica uma visualização um pouco melhor. E se eu agrupar por quarter aqui, ó, vai ficar um pouco melhor também. Olha lá, olha, isso aqui parece uma série temporal, tá vendo que o comportamento... Aqui já dá para tirar alguns insights, ó, tá vendo que é algum comportamento específico de trimestre em trimestre, e quarter, né? Acontece, dá um pico, depois dá um pico, depois isso aqui é uma série temporal. E aí aqui a gente está aprendendo junto, tá? Eu não estudei essa base aqui de vendas aqui, eu não estudei ela antes não. Eu peguei ela de modelo do próprio oficial da AWS, alguns laboratórios, workshops oficiais da própria AWS, igual os da Microsoft, usam algumas bases, modelos. Eu baixei a base para a gente utilizar aqui, mas eu não vi informações sobre essa base. Só que aqui eu já vejo que tem um padrão, você tá vendo? Seria aqui, sei lá, para quem trabalha com vendas, Dia das Mães, Black Friday, Natal, que dá os picos, depois volta, dá pico, depois volta. Aí tem que fazer as análises assim. Aqui eu, sem conhecer nada do negócio, eu já consigo ver que tem alguns comportamentos sazonais, que talvez esse exemplo que eu dei de Dia das Mães, Black Friday e Natal não seja o caso, porque essa sazonalidade ela tem um espaço bem temporal, bem sincronizada. Essas datas que eu falei, elas são um pouco mais dissolvidas durante o ano, assim. Mas dá para ver que em algumas datas específicas as vendas elas sobem bem e depois caem. E aí dá para ver aqueles estudos de causalidade, se tem alguma coisa a ver, mas você, se for expert da área de negócio, você bater no olho, já dá para tirar vários insights com um gráfico simples de linha aqui que a gente fez, cara, em 5 minutos, sei lá. Então vamos lá. E aqui, suponha que eu estou numa área que eu quero saber mais ou menos, com os dados históricos que eu tenho, eu quero mais ou menos ver como que vai ser o futuro, projetar algumas coisas do futuro, imaginar como que vai ser o futuro, assim, com os dados históricos, que aqui essa base é do que aconteceu. Eu quero forecastar mais ou menos o QuickSight tem essa funcionalidade. A gente vem aqui, ó,